Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui na série de estudo e hoje é quarta-feira. Nós não vamos falar sobre o Sermão do Monte, que eu fiz a primeira parte, né? Depois vou continuar. Mas nós vamos continuar os estudos de quarta-feira, que fala sobre Elias. A gente está ali, terminamos Primeira Reis e agora vamos entrar nos dois primeiros capítulos de Segunda Reis. Nesse vídeo sempre tem os comentários lá embaixo. Se os irmãos têm alguma dúvida a respeito do que eu falei, pode fazer pergunta. Alguns irmãos fazem pergunta para mim no privado, mas às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida dos irmãos. Então é bom que você faça aqui, né, no comentário. Bem abaixo do vídeo tem um comentário lá no finalzinho. E aí você comenta, faz a sua pergunta. E dependendo, a gente responde. Se não, a gente deixa para a próxima, né? Mas é bom que a gente esteja interagindo assim nesse momento difícil. Mais uma vez eu aconselho os irmãos, fiquem em casa, né? Atendam às autoridades, fiquem direitinho, né? Porque é um período muito complicado e nós precisamos que todos os irmãos obedeçam, tá bom? Em breve nós estaremos juntos, sim, se Deus permitir, nós estaremos lá nos alegrando e comemorando, né, o prazer de estarmos juntos. Isso eu creio que vai acontecer num período bem breve, mas enquanto isso vamos aguardar. Bom, os dois primeiros capítulos de Segunda Reis começa falando sobre Elias, né? Mais uma vez a gente está contando a história de Elias. Elias teve, né, todo aquele trabalho com Acabe, conversou com Acabe a respeito de como ele morreria e tudo mais, e Acabe morreu, né, como Elias tinha predito, né, e Acasias, o filho dele, reina no lugar dele. E Acasias, logo no início do reinado, Acasias ele cai, ele leva um tombo de uma altura, de um quarto alto, o texto bíblico diz, e nesse tombo ele fica doente, fica acamado, fica machucado. Então ele pede os seus conselheiros para buscar conhecimento com o Deus dos Ecrons, né, que é Baal-zebub. Então ele fala, vai e busca resposta com Baal-zebub se essa doença, se essa enfermidade, né, eu vou ficar curado. E Elias, ele é avisado por um anjo que isso iria acontecer, então o anjo manda ele interceptar o mensageiro e conversar com o mensageiro e falar assim, olha, por que vocês vão consultar outro Deus? Israel tem Deus. Acasias sabe que o Senhor é Deus. E o Senhor manda dizer o seguinte, que essa enfermidade é para a morte. Então o mensageiro volta depressa e Acasias pergunta, mas voltou tão rápido, pedi você para ir lá na terra dos Ecrons e vocês voltam com uma velocidade muito grande, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, um homem interceptou-me no caminho e falou isso, isso e isso. E Acasias pergunta, como é que aquele homem é vestido? Ele era vestido de pelo de animais, ele tinha um cinto de couro na cintura, ele falou assim, é Elias. Esse mesmo homem que brigava com meu pai, Elias, agora está interferindo na minha vida. Meu pai não conseguiu dar um jeito em Elias, eu vou conseguir dar um jeito em Elias. Então ele manda um capitão de 50 homens, junto com o seu pelotão, né, o líder, o capitão, mais os 50 homens, para chegar até Elias e trazer Elias na marra, trazer Elias no peito para lidar com Acasias. E Elias estava sentado lá no cume do monte. Então aquele capitão chega com seus soldados e fala assim, olha, desce daí agora que Acasias quer falar contigo. Então Elias, aí primeiro antes ele chama Elias de homem de Deus, ele fala assim, homem de Deus, desce daí agora que Acasias quer falar contigo. Ele fala assim, se você acha que eu sou homem de Deus, né, se eu sou realmente homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma você e o seu pelotão. E o que aconteceu? No mesmo instante desceu fogo do céu e consumiu os 51. Então chega essa notícia a Acasias e Acasias manda outro pelotão de 50 homens com seu capitão. E aqueles homens chegam novamente com a mesma arrogância, com a mesma intrepidez e falam para Elias a mesma coisa. Homem de Deus, desce daí agora que o rei quer falar contigo. E Elias faz a mesma coisa, fala, então se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês agora.
E foram lá mais uma vez os 50 consumidos. Acasias, muito furioso, manda outro pelotão de 50 homens. Só que esse capitão, conhecendo a história, conhecendo tudo que aconteceu com os outros 100 que tinham ido antes dele, ele chega e fala assim: homem de Deus, eu prezo pela minha vida, por favor, me acompanhe até Acasias. E o anjo do Senhor fala: com esse você vai. Então Elias foi levado até a presença do rei, mas não foi agora como uma ameaça, como alguém que tinha que se ver com o rei. Até o próprio rei já estava, devagar com Elias, porque sabia que Elias era aquele homem que podia também mandar descer fogo do céu e consumir o rei. Então o rei pergunta para Elias: Elias, o que está acontecendo? Elias fala assim: olha, você mandou consultar o Deus dos Ecrons, Baal-zebub, e eu digo para você, o Senhor se irou com tudo isso, porque Ele é Senhor, só Ele é Deus. Quantas vezes nós vivemos buscando outros deuses? E quantas vezes você pode falar: ah, não, mas eu não busco Baal, eu não busco outros deuses, eu não busco Mamon, eu não busco tantos outros que a Bíblia cita como deuses pagãos, Talvez você não preste um culto a um deus pagão, mas talvez o seu próprio Deus seja você. Você em primeiro lugar, você acima de tudo, que todos se deem mal, mas que você se dê bem. Então você mesmo se endeusa. Existe hoje um fenômeno chamado culto antropocêntrico. Significa homem no centro do culto. O culto é para ele, a música que agrada a ele, a mensagem que ele gosta, então ele frequenta a igreja. A hora que ele for desapontado com alguma coisa, ele vai procurar uma outra igreja. O nome disso se chama culto antropocêntrico. O homem no centro do culto. Mas nós aprendemos que o culto verdadeiro é o culto cristocêntrico. Cristo é a razão principal, a razão fundamental do culto. O culto é para Ele, os louvores são para Ele, a adoração é para Ele. E a gente vai lá para ouvir o recado dEle para os nossos corações, para que a gente mude de postura. Então, Acabe chama a atenção daquele homem que ele era idólatra, e muitas vezes nós somos idólatras também. Só que o que a gente faz? A gente pensa que por não adorar outros deuses, entre aspas, não adorar uma imagem, não adorar isso, não adorar aquilo, eu não estou sendo idólatra. Mas muitas vezes eu estou adorando a mim mesmo. Muitas vezes eu estou adorando um objeto que eu adquiri, que eu gosto muito, seja um carro, um diamante, ou uma joia, ou até mesmo uma casa. Muita gente adora muito os bens que tem e passa a ser servo daqueles bens. Isso também é uma adoração a outros deuses. O Senhor manda lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Não terás outro Deus na minha frente. Não terás outro Deus no meu lugar. Então, Elias dá aquela resposta a Acasias, que aquela doença é para a morte. E Acasias morre, e agora reina o seu irmão, porque Acasias não teve tempo nem de ter filhos. E reina agora seu irmão no lugar de Acasias. Mas depois disso acontece algo muito interessante. Elias é avisado que ele seria levado ao céu. E quem conhece a Bíblia, conhece a história, sabe que Elias, assim como Enoque, foram dois homens que não conheceram a morte, foram levados ainda em vida para o céu. E o Senhor anuncia para Elias, fala assim: Elias, faz o seu sucessor e eu vou te levar para o céu. Então Elias vai e escolhe Eliseu. Ele já tinha cumprido a missão dele. Olha que coisa interessante, Nós só estamos aqui, nós só passamos por essa terra, nós só estamos nessa terra ruim, nessa terra difícil, porque temos uma missão. Quando Elias cumpriu toda a missão, o Senhor falou assim: agora é hora de te recolher, Elias.
E a Bíblia nos ensina que a morte do justo, Deus tem prazer na morte do justo. Deus tem prazer em recolher aqueles que são seus. Deus tem prazer de ter aqueles que amam a Deus juntos dele por toda a eternidade. Então Deus tem prazer na morte do justo. E a morte de nós, servos do Senhor, significa um prêmio. Então Deus anunciou, o anjo anunciou a Elias, dizendo: olha, Elias, chegou a sua hora. Pega o seu substituto. E ele foi lá e chama Eliseu para ser o seu substituto. E mais para frente a gente vai ver a história de Eliseu, como foi esse chamado. Mas a princípio ele começa a andar com Eliseu, ensinando algumas coisas para Eliseu, como ser um profeta, como Elias foi. E Eliseu, muito concentrado, muito consciente daquela importância de ser o profeta, Eliseu caminha com Elias juntinho, aprendendo tudo detalhadamente. Postura, posição, visão, intimidade com Deus. Então Elias fala para Eliseu: olha, Eliseu, hoje é o dia. Nós vamos ter que nos separar, porque hoje vai ser o dia que eu vou ser levado ao céu. E falou assim: eu vou para Betel, eu vou para uma cidade distante e você fica aqui, porque lá nessa cidade distante talvez seja lá o lugar onde eu vou ser levado aos céus. E Eliseu, pensando, vou perder essa oportunidade. Quanta gente vê as pessoas sendo levadas para o céu, Quantas pessoas são levadas ao céu na nossa frente assim? Uma opção, Não, nenhuma. Então Eliseu falou assim: não vou perder essa oportunidade, eu estou contigo, onde você for eu vou. Então eles foram para Betel, caminharam juntos, foram conversando. Chegou lá em Betel, um grupo de filhos de sacerdotes falou para Eliseu: Eliseu, está sabendo que hoje é o dia em que o seu Senhor vai ser levado aos céus sobre a sua cabeça? E Eliseu fala assim: sei, estou sabendo, fica quieto que eu estou sabendo disso tudo aí. E aí Elias vai e conversa com as pessoas de Betel e fala assim: mas o Senhor agora me chama para Jericó. E falou para Eliseu: fica aqui, Eliseu, que agora eu vou para Jericó. E Eliseu falou assim: não, mas eu não vou mesmo, eu quero estar contigo quando isso acontecer, eu quero estar bem próximo de você quando você for levado ao céu. Elias falou: então vão comigo para Jericó. E chegando em Jericó, mais uma vez os filhos dos sacerdotes falam para Eliseu: Eliseu, o seu Senhor vai ser levado hoje ao céu, sobre a sua cabeça. Eliseu fala assim: eu estou sabendo, eu estou com ele, eu estou sabendo que isso vai acontecer, eu não tenho medo não, eu vou estar lá, eu quero ver essa situação toda de perto. E depois disso, Elias avisa para Eliseu: olha, Eliseu, eu vou agora para o Jordão, para o Rio Jordão. Eliseu falou assim: eu vou contigo até o final. E eles caminharam e chegaram, e nisso que eles foram caminhando, os filhos dos sacerdotes vieram atrás também, que também ficaram curiosos. Tomaram uma certa distância, não estava tão próximo quanto Eliseu, mas eles estavam distante ali, observando tudo aquilo acontecer, queria ver o que ia acontecer. Elias pega a capa, e a capa de Elias ele toca no rio, e as águas do rio se abrem, e eles atravessam o rio a seco. E quando eles estão do outro lado do rio, eles estão caminhando e conversando, e vem uma carruagem de fogo e entra entre Elias e Eliseu. Uma carruagem com carros de fogo. Algo só Deus mesmo para criar uma coisa assim. E enquanto estava essa carruagem com esses carros de fogo entre Elias e Eliseu, Elias é levado ao céu num redemoinho. Mas antes que Elias é levado ao céu em redemoinho, ele pergunta para Eliseu: Eliseu, faça um pedido agora, que o Senhor vai te conceder. E Eliseu, sem modéstia nenhuma, pediu: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. E Elias falou para ele assim: dura coisa você pede, uma unção dobrada do meu espírito. E Elias é levado ao céu pelo redemoinho. Então volta Eliseu
E os filhos do profeta estão lá olhando Eliseu. E Eliseu chega na outra margem do rio, pega a capa que Elias tinha passado para ele e toca com a capa no rio. E o rio também se abre e Eliseu passa em seco pelo rio. Então os filhos dos profetas reconhecem que Eliseu agora está com o espírito de Elias. Então a gente vê nesse caso de Elias e Eliseu, que Eliseu ele tinha uma responsabilidade muito grande de suceder alguém tão importante. Mas em vez de ele temer, como Josué, que temeu muito para substituir Moisés, a ponto de Deus falar várias vezes com Josué: Josué, anima, tenha força, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou estar contigo. Eliseu, ao contrário disso, Eliseu não titubeia, né? Eu quero uma porção dobrada do Espírito. Interessante que se a gente acompanhar a história de Elias, a gente vai ver que Elias fez 6 grandes milagres. Fez muita coisa, mas fez 6 grandes milagres. Eliseu, no seu tempo de vida, Eliseu fez 11 grandes milagres. Faltava apenas um milagre para ter a unção dobrada do Espírito de Elias. Mas alguns meses depois da morte de Eliseu, eles iam sepultar um homem no mesmo cemitério que Eliseu foi enterrado, e eles cavaram uma cova, e a cova era bem próxima da cova de Eliseu, a ponto de eles encontrarem os ossos de Eliseu. Mas quando, na hora de enterrar aquele homem, veio o exército inimigo. Então, eles apressadamente jogaram aquele homem na cova e correu por causa da guerra. E aquele corpo daquele homem, ao tocar nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Ou seja, Eliseu cumpriu. Ele teve a unção dobrada, fez o dobro do que Elias fez. A gente vai, ao longo desse tempo, aí, estudando, né, o que Eliseu fez, e fez muita coisa. Eliseu é um personagem que eu gosto muito mesmo de estudar Eliseu. E a gente vai ter essa oportunidade aí de estudar. Mas fica esses 2 recados desses textos que eu li. Não tenha outro Deus diante do Senhor, na frente do Senhor, em primeiro lugar. Seja servo do Senhor, honesto como o Senhor. O Senhor quer fazer maravilha no meio de nós. E outra é o seguinte: quando você for chamado para suceder uma pessoa, não fique com medo do que vai acontecer. O Senhor te chamou e Ele te sustenta. O Senhor não chama os capacitados. O Senhor capacita os chamados. Então, que você, quando receber um chamado do Senhor, vá sem medo. Que o Senhor muitas vezes fala para a gente: vai, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Ou eu vou te dar dom, ou eu vou te capacitar para fazer a minha obra. Não tenha medo do que o Senhor pode fazer na sua vida. Mas esteja sempre pronto a responder: eu estou aqui. E com intrepidez, dizer: eu quero fazer um excelente trabalho. É isso que o Senhor espera de nós. Bom, gente, vamos parar por aqui, né? Paramos então nos 2 primeiros capítulos de 2 Reis. Continuaremos a partir do 3º capítulo, né? E espero que seja bênção para os irmãos aí, né? Na medida do possível, divulguem, passem para os outros, para que esse estudo chegue para mais outras pessoas. Eu não sou uma pessoa assim, né, de grande impacto, mas de repente essa palavra simples, essa palavra modesta pode chegar no coração de muita gente. Fiquem com Deus, saudade de vocês todos, mas o Senhor sabe de todas as coisas, é o tempo que o Senhor reservou para a gente, para estudar a palavra e para servir o Senhor. Abraço a todos, fiquem com Deus.